Os demais irmãos permaneçam aqui comigo. Abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Lucas 8, 26. Então remaram para a terra dos Gerazenos. Talvez a sua Bíblia diga, então remaram para Gadara, ou para a terra dos Gadarenos. Está tudo certo. Essa região tinha todos esses nomes, né? Então remaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio ao deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que o deixassem entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinham saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu a Jesus que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém, amado? Louvado seja Deus. Sem dúvida, esta é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia, onde nós conseguimos ver o Evangelho, o poder do Evangelho, o poder de Deus na vida de uma pessoa dominada pelo demônio, uma pessoa que teve a sua vida roubada por Satanás, uma vida que foi ali tomada pelo demônio, mas que com a chegada de Jesus, o demônio teve que sair e essa pessoa teve a sua vida restaurada, transformada. É interessante perceber que, se lê uns versículos anteriores, você vai perceber que para chegar nesse lugar, Jesus enfrentou uma grande tempestade, uma grande tormenta. Ou seja, Jesus já teve um pouco de dificuldade para chegar até ali. E tudo isso também fazia parte do plano de Deus para testar a fé dos discípulos. E Jesus vence aquela tempestade e chega nessa região de Gadara ou dos Gerazenos, porque, como eu disse, essa região tinha vários nomes, né? A cidade de Gadara ou dos Gerazenos. E Jesus vence então aquela tempestade. Quando ele chega na margem, né, na praia, ali tem um homem que está em fúria, porque ele estava possuído por uma legião de demônios. Uma legião, naquela época de soldados, por exemplo, ela era composta de aproximadamente 6.000 soldados. Então imagine, esse homem ele tinha dentro de si uma possessão demoníaca de aproximadamente 6.000 demônios. Era algo realmente devastador, muito poderoso. E nós não sabemos, a Bíblia não dá maiores detalhes de como esse homem acabou se tornando, ficando dessa forma.
mas a gente consegue ter uma noção da violência, daquilo que Satanás estava fazendo na vida dele, e principalmente aquilo que Jesus fez na vida dele. Eu quero começar mostrando para você o que Satanás faz na vida de uma pessoa. A primeira coisa que a gente, quando olha para esse texto, a gente vê um homem que foi possuído por demônios, e ao ser possuído por demônios, perdeu a sua identidade. E é exatamente isso que Satanás faz. Satanás, ao entrar em alguém, Satanás, ao começar a possuir alguém que começa a andar no território do inimigo, ele vai perdendo a sua identidade. O texto bíblico começa dizendo que, lá em Gadara, no versículo 27, diz: logo que desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios. Esse homem, a Bíblia não diz o nome dele, e talvez na cidade de Gadara, ninguém sabia o nome dele. E talvez as pessoas só conheciam esse homem pelos demônios que sabiam que tinha nele. Quantas pessoas que você e eu conhecemos, que nós não sabemos o nome dela, mas nós os conhecemos pelo vício que ela tem? Quantas pessoas que você e eu conhecemos, que nós não sabemos o nome dela, mas nós sabemos muito sobre a vida dela, por conta das confusões que ela se envolve, por conta das dívidas que ela não paga, por conta da situação familiar complicada que ela vive. Não é verdade? Nós conhecemos pessoas que o Satanás tem feito uma verdadeira bagunça na vida dela, tem tirado toda a identidade. Você não sabe o nome, você não sabe o CPF, você não sabe o RG, você não sabe o telefone, você não sabe nada sobre ela, mas você sabe muita coisa ao mesmo tempo. Você sabe coisas que Satanás tem feito na vida dessas pessoas. Talvez alguém até da sua família, alguém próximo de você. Pessoas que Satanás tem destruído, tem roubado a identidade, porque é isso que Satanás faz. Satanás rouba a identidade das pessoas. E as pessoas vão caminhando pela rua e já não é mais o Claudir, já não é mais o Giovanni, é o homem endemoniado, é o fulano que é viciado em droga, é aquele drogadinho, é aquela mocinha sem vergonha. É isso que Satanás faz. Não é mesmo? Ele rouba a identidade das pessoas. Ainda hoje, essa mesma estratégia, ainda hoje, é isso que Satanás tem feito. E a principal identidade que Satanás tem roubado, tem feito de tudo para roubar, é a identidade de filhos e filhas de Deus. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Mas Satanás quer imprimir em você, em mim, um rótulo, um símbolo de pecador, um estigma, alguma coisa muito ruim, de maneira que, quando as pessoas olharem para nós, elas não vejam mais a marca de propriedade do Espírito Santo, não vejam mais o selo de propriedade, não vejam mais você como um filho e uma filha de Deus, mas vejam você pelo estigma que você carrega. Ah, fulano, eu sei bem quem ele é. Eu não sei muito sobre ele, mas eu sei o que ele faz. Então a nossa identidade vai sendo roubada. E esse homem, muitas pessoas da cidade não conheciam muito sobre ele, não sabiam muito sobre a família dele, mas sabiam que ele era um homem endemoniado. Quantas pessoas que ainda hoje estão na mesma situação? Rouba a identidade. O texto diz também no versículo de número 27, que esse homem há muito tempo não se vestia. Satanás rouba a dignidade das pessoas. Imagine um homem que, com essa violência satânica que havia na vida dele, ele andava nu, dia e noite, sem dignidade nenhuma. A nudez, ela tem um símbolo de vergonha, não é mesmo? Ela simboliza algo vergonhoso, algo que a gente tenta esconder, não é, a nossa nudez. E esse homem Satanás já tinha tirado tanto a questão moral dele, tinha destruído tanto a sua mente, a sua alma, que ele já não tinha mais dignidade nenhuma. Então, tanto fazia para ele andar vestido ou andar nu. A dignidade tinha sido perdida. Quantas pessoas que ainda hoje têm também a sua dignidade totalmente destruída? Essa é a estratégia. Satanás não quer que você tenha dignidade para conversar com os seus filhos sobre os assuntos que você precisa conversar. Ele quer fazer você se sentir tão culpado por alguma coisa, que você diz: mas como é que eu vou falar com meu filho sobre isso como é que eu vou falar com meu pai sobre isso como é que eu vou repreender alguém, como é que eu vou falar de Jesus para alguém, como é que eu vou, não é mesmo? Porque às vezes a gente se sente tão indigno, às vezes Satanás imprime em nós uma culpa tão grande. Satanás rouba a nossa dignidade. É isso, essa é a estratégia de Satanás. Veja, Satanás roubou a identidade. Satanás roubou a dignidade desse homem. Quantas mães, quantas mulheres, quantos homens, quantos pais que se sentem indignos pelo que fizeram,
O Senhor já perdoou, mas ainda assim carregam dentro de si aquele sentimento de indignidade, aquela culpa que parece que não tem perdão. Não, o que eu fiz é algo tão grave, tão sério. Indignidade. A terceira coisa que o texto destaca é que esse homem, ele não tinha identidade, ele não tinha dignidade. E o texto diz que ele não habitava em casa alguma. O objetivo principal de Satanás é isolar as pessoas. É fazer com que elas não habitem mais em meio a famílias. Deus é um Deus de famílias, amém, igreja? Deus é um Deus de famílias. Ele faz com que o órfão viva em família. Essa ideia nossa, muitas vezes, de viver isolado, não quero misturar, isso não é bíblico. Deus não nos criou para vivermos isolados. E esse homem, ele vivia isolado. Observe que o texto diz assim, que eles tentavam prender ele, e o que acontecia? Ele ia para o deserto. Ele ficava isolado, porque Satanás tenta fazer isso, tenta isolar as pessoas. E hoje a gente está vivendo um tempo de pessoas isoladas. Nós estamos, às vezes, dentro da casa, com outras pessoas, mas não estamos isolados. Cada um de nós, no seu próprio mundo. Sim ou não? Nós estamos vivendo mundos isolados. O filho está no mesmo sofá que a mãe está do lado, mas ao mesmo tempo estão a quilômetros de distância. O marido e a esposa estão na mesma cama, mas ele está num lugar, e às vezes em lugares inapropriados. A esposa está do lado dele na cama, mas às vezes está em lugares inapropriados. Tudo isso através disso aqui. Sim ou não? Satanás tem nos isolado de pessoas. Satanás tem trazido uma ideia que nós conseguimos viver isolados na igreja. Não, eu entro e saio, não me misturo com ninguém. Mas deixa eu te dizer, na oração do Pai Nosso, aliás, a oração não é do Pai meu, é a oração do Pai Nosso. É uma oração de família. E ele não diz perdoa as minhas ofensas, perdoa as nossas ofensas. É uma oração comunitária. Nós precisamos aprender a viver em família. Essa ideia de se isolar não é bíblica, não é divina. Quem faz isso é Satanás. Claro que há momentos que a gente às vezes precisa se afastar um pouquinho para perceber melhor as coisas, para respirar, para poder pensar melhor. Mas, irmão, o isolamento não é bom. Lá no Gênesis, Deus disse, não é bom que o homem viva só. Satanás tirou a identidade. Satanás tirou a dignidade. Satanás isolou esse homem da família e da sociedade. E Satanás tirou esse homem da casa dele, da família dele, e levou ele para viver entre os sepulcros, os túmulos. Olha o que diz o versículo ainda 27. Que ele a tempo não se vestia, que ele não habitava em casa alguma e vivia entre os túmulos. A casa dele era um cemitério. Muitas pessoas têm vivido um verdadeiro cemitério. Têm vivido em meio aos túmulos. Os sonhos estão enterrados. As esperanças estão enterradas. As alegrias estão enterradas. Aquilo tudo que um dia você sonhou, parece que não tem mais. Está no meio dos túmulos. É isso que Satanás deseja para você e para mim. É tirar a gente do convívio familiar e nos levar para o meio da morte. É tirar a gente da vida e levar a gente para a morte. É descaracterizar totalmente aquilo que Deus fez e nos levar para esse lugar de impureza. E há alguns historiadores, alguns comentaristas que vão dizer justamente que, além de viver nesse lugar, esse homem chegou, Satanás, os demônios faziam com que esse homem se alimentasse dos cadáveres. E é exatamente isso que Satanás faz. Então era algo realmente terrível, horrível o que acontecia ali. Era um homem que vivia isolado, um homem que vivia nos sepulcros, nos túmulos, que as pessoas, ninguém queria ver, passavam longe, tinham medo, a sociedade tinha colocado isolado, era o terror da cidade. Mas Jesus vai chegar naquele lugar. Aliás, se ninguém queria nada com aquele homem, Jesus queria. Amém? Porque Jesus é o único que pode restaurar. Jesus é o único que pode imprimir novamente a identidade, pode devolver a dignidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão.
há verdadeiros mortos-vivos andando pela rua. O SUS tem tentado, o governo tem tentado. E o governo tem feito um bom trabalho em alguns aspectos, né? Com remédios, internamentos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você já parou para pensar que o hospital não consegue tratar o pecado? O hospital não tem recurso para expulsar demônio? Andressa, irmã Luciene, que trabalham nessa área aí, né, e outras pessoas que talvez... Não tem injeção contra demônio, não é verdade? Não tem, ainda não existe, não vai existir. Quer dizer, a única que existe é o sangue de Cristo. E quem que tem esse antídoto? A igreja. A igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E essas pessoas, elas estão indo buscar a cura, a salvação, em todos esses lugares. E muitas vezes não na igreja. E às vezes até a igreja não está de portas abertas para essas pessoas. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor está atrás dessas pessoas. O Senhor, veja, o texto diz, por que o Senhor foi lá? Porque o Senhor ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele quer restaurar o pecador. E Ele vai lá para Gadara. E o texto diz assim, que quando Ele chegou lá, o texto diz no verso 28, quando Ele viu Jesus, prostrou-se diante dEle. Tanto o demônio quanto aquele homem se prostram diante de Jesus, se colocam diante de Jesus. E eles dizem com voz forte, o que você quer comigo? Né? O demônio diz, o que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço que não me atormente. Veja, Satanás que atormentava aquele homem e que atormentava aquela cidade, agora se sente atormentado por Jesus. Que coisa, né? O poder de Jesus atormenta Satanás. Aquele que atormentava agora está sendo atormentado. Não me atormente, só a presença de Jesus. Jesus ainda nem fez nada, só chegou. Meu irmão, por isso que às vezes você chega num lugar e o negócio dá um rebuliço danado. E você até estranha. E aí a gente às vezes fala assim, nossa, cheguei lá, começou a acontecer umas coisas esquisitas, acho que não gostam de mim. Você não está entendendo, meu irmão, você não está entendendo. Você não está entendendo o que está acontecendo, talvez? Você não está entendendo que às vezes as coisas estão acontecendo no nível espiritual? Vai acontecer rebuliço mesmo, vai acontecer, né, um movimento esquisito mesmo, porque você chegou, porque a presença de Deus está em você, e aí você chega lá, o Espírito Santo começa a movimentar algumas coisas diferentes, é assim mesmo. Só que você tem que ter discernimento. Meu irmão, quantas vezes eu tenho chegado em alguns lugares assim, aí eu começo a pensar assim, né, a gente começa a trazer para a gente, nossa, acho que é comigo. Aí eu começo a lembrar, não, mas peraí, eu sou embaixador. Né? Eu sou um embaixador, eu sei quem eu represento, e aí eu fico em paz, porque eu sei que não é sobre mim, e eu sei que a luta nem é comigo, eu só vou clamando o sangue de Jesus, e vou dizendo, faz tua obra, Senhor, seja através de mim, se o Senhor quer me usar para isso, faz essa obra, não é verdade? Meu irmão, não estranhe se você chegar em alguns lugares, e as coisas começarem a se movimentar de maneira estranha, é assim mesmo, Jesus chegou ali, e Satanás já se alvoroçou. E aí o texto vai nos trazer o caminho para a restauração. A primeira coisa é que a gente vê esse homem se colocando aos pés do Senhor. Esse é o caminho para a restauração. Esse homem que era um morto-vivo, esse homem que era um zumbi ambulante, esse homem que era alguém que a sociedade não sabia o que fazer, agora está aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, né? Ali, mais para o final, ali do texto bíblico, lá no verso 35, então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. Meu irmão, você, eu, nossa família, nós precisamos estar aos pés de Jesus. Meu irmão, você pensa que Deus não pode fazer, não pode resgatar alguém que está nas drogas? Você pensa que Deus não pode curar uma enfermidade? Olha o que Jesus fez na vida desse homem.
Havia uma legião de 6.000 demônios no corpo desse homem. Ele se feria com pedras, se feria com ossos de cadáveres, se alimentava de cadáveres, vivia no cemitério, era um morto-vivo, um trapo humano, fedia, não tomava banho, não se vestia. Era mantido vivo por espíritos malignos. E Jesus chega lá e restaura. Você acha mesmo que não tem jeito para a tua situação? Você acha mesmo que o problema que você está enfrentando é grande demais para Deus resolver? Não é. Talvez o problema está na tua fé, que é pequena demais para entender o tamanho desse Deus que nós servimos. Esse Deus que nós servimos é o mesmo que fez isso na vida desse homem. Ele pode entrar na nossa casa, aonde a gente talvez está convivendo com essa situação, e fazer exatamente isso e transformar o ambiente. Mas você e eu precisamos estar aos pés dele. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, nos colocar aos pés dele, nos lançar aos pés dele, deixar que o Senhor nos liberte, deixar que o Senhor nos restaure. E é interessante isso que Jesus faz na vida desse homem, né? Jesus chega ali e aí os demônios dizem: Senhor, não nos mande para o abismo, nos mande para esses porcos aí. E Jesus fala: tá bom então. Aí vão para os porcos, e os porcos vão para o precipício e caem todos na água e morrem afogados, né? Por que Jesus permitiu que os demônios fossem para aqueles porcos? Ele permitiu, amado, porque aquele homem, depois de tudo que ele viveu, com certeza, se ele saísse dali, talvez ele ia se os demônios só fossem expulsos assim, saiam daqui. Aquele homem, talvez, em algum momento, ele poderia pensar: será que os demônios não vão voltar? Será que esses demônios não vão voltar para mim? Então, Jesus queria que aquele homem visse que aqueles demônios foram exterminados. Por isso que ele mandou para os porcos, para se materializar, e aqueles porcos materializados em demônios se destruíssem. Por isso que ele permitiu. Para que aquele homem não tivesse mais medo da libertação total que Jesus estava operando. Agora não tem mais o que temer, porque a libertação é total. E aí então os demônios pedem, Jesus atende. Um outro detalhe é que os donos dos porcos, eles olham, aquela situação, e aí o prejuízo é grande, porque eles vivem da criação de porcos, e eu acho que ninguém ia querer comer um porco endemoniado. Filé de porco ao demônio. Segunda-feira no restaurante, né? Lombinho ao molho chifrudo. Acho que não ia rolar, né? Pururuquinha, né, Geisa? Pernil à la demônio, né? Sei lá, algum prato assim. Não ia rolar, ninguém ia querer comer. Então tem que exterminar mesmo. Só que aquilo, para quê? Agora, olha que interessante, aquele povo daquela cidade deu muito mais valor aos porcos do que à vida daquele homem. Valorizaram muito mais os porcos do que o homem. Sofriam, porque aquele homem incomodava a cidade toda. Agora o homem está plenamente refeito. E aí eles, ao invés de se maravilharem, ao invés de agradecerem, manda Jesus: não, Jesus, vai embora daqui, olha o prejuízo que o Senhor nos deu. Há pessoas que vão valorizar muito mais as coisas do que pessoas. Sim, há. Sempre há. E o povo de Gadara era assim. E eles dizem: vai embora, Jesus. Jesus não discute. Jesus entra no barco e ele decide ir embora. Aí acontece uma coisa interessante. Olha só. Os demônios pedem e Jesus acata. O povo da cidade pede e ele vai embora, ele acata. Agora, Jesus entra no barco para ir embora. E aí o homem, que tinha sido liberto dos demônios, chega e diz: Senhor, deixa eu ir contigo. Ele diz: não. Meu irmão, tem duas coisas aqui. Primeiro, se eu sou um pregador que Deus me usa para libertar um caboclo desse, mas onde eu vou, eu levo ele. Eu faço um sermão bem ilustrado e no final chamo ele para dar o testemunho. Pensa bem, sim ou não? Cada igreja que eu passava, eu contava o testemunho dele, dizia: aqui está ele, a prova viva desse homem. Conta teu testemunho, irmão. Ainda entrevistava ele. Jesus não precisa disso. Quem faz isso somos nós nos nossos dias. Mas pense, se coloque no lugar do homem. O homem vai lá, ele vê, os diabos tudo pediram ali, os demônios pediram, Jesus falou:
pode entrar nos porcos, tudo. O povo da cidade pediu e Jesus falou, beleza, é minha vez agora, eu vou pedir e ele vai dizer, pode entrar no barco, bora comigo. Aí o homem fala, deixa eu ir contigo, Senhor. E ele diz, você não. Mas, Senhor, o Senhor disse sim para os demônios, o Senhor disse sim para o povo aqui de Gadara, e para mim o Senhor vai dizer não? Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu espero que Deus diga muitos sims para você. Mas eu espero que quando você precisar ouvir um não de Deus, você entenda que o não de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na minha e na sua vida. Esse homem precisava desse não de Deus. Nós é que temos uma dificuldade grandiosa para entender os nãos de Deus na nossa vida. Pense bem, esse homem viveu quanto tempo longe da família dele? E quanto tempo essa família desse homem teve que sofrer com pessoas indo lá? Vamos imaginar que esse homem tivesse uma mãe. Mãe sofre, quando vê um filho num estado desse. Quem sabe uma esposa, um filho, uma filha. Então imagine uma família onde um homem foi tomado por demônios dessa forma. Então imagine as pessoas na escola dizendo assim para as crianças, teu pai, hoje passei lá perto do cemitério, teu pai estava lá. Imagine. Alguém dizendo para a mãe desse moço, esse teu filho aqui que vai ser dele. Passei lá, sabe, só a história triste, não é? Porque é assim que é. Se ele tinha uma esposa, o que vocês vão fazer? Só, né? Só coisa ruim. Então essa família, quem sabe até pensou, vamos embora de Gadara, porque não tem mais nada para nós aqui, não tem o que fazer. Não tem o que fazer aqui. O Senhor Jesus queria que todo mundo visse que esse homem agora estava plenamente restaurado e reintegrado à sua família. Reintegrado à sua família. Então por isso que ele tinha que voltar, porque a obra tinha que começar na casa dele. Meu irmão, isso aqui é extraordinário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você perdeu o prazer de compartilhar as suas conquistas na família, algo de muito errado está acontecendo. Porque quando você conquista alguma coisa, quando você tem uma vitória, o primeiro lugar onde você tem que celebrar, onde você tem que ter prazer de chegar e contar, é a sua casa. E Jesus estava querendo fazer isso com esse homem. É lá, você vai chegar lá. O primeiro lugar que você vai ir é a sua casa. Vai bater na porta, vai contar para a sua família o que aconteceu. Todas as maiores e melhores bênçãos que você alcançar, é a sua família que tem que saber primeiro. É com sua esposa, com seus filhos que você tem que compartilhar. É com a sua família que você tem que reunir e dizer, tem uma bênção para contar. Agora, se você não tem tido essa alegria, alguma coisa está muito errada. Se você não tem tido vontade de compartilhar as bênçãos de Deus com a sua família, algo de errado está acontecendo. Então esse não de Deus para esse homem era a melhor coisa que podia acontecer na vida dele. Não, você não. Você vai voltar. E você vai começar pela sua família. Agora você imagina esse homem vestido. Talvez até a família dele nem reconhecia mais ele depois de tanto tempo. E aí ele chega na casa dele, bate na porta. Aquela família que talvez vivia de porta fechada por causa da vergonha, porta, janela fechada. E aí alguém talvez pensa, meu Deus, quem será? Que notícia que vem agora? Porque é assim que vivem pessoas assim. E quando a mãe abre a porta, ou a esposa abre a porta, quem está lá? Aquele homem. Aquele homem que não tinha identidade. Aquele homem que não tinha dignidade. Aquele homem que vivia isolado. Aquele homem que vivia no meio dos sepulcros. Aquele homem de quem Satanás tinha tirado tudo. Agora está ali. Bem vestido. Com um brilho no olhar. Restaurado. Porque, meu irmão, você pode ter certeza, Jesus restaurou ele por completo. E talvez abraçaram ele e ele perguntou, como foi isso? E aí ele poderia ter cantado aquele hino assim, né? Me enxergou na
me atormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Porque é isso o que Jesus faz. Meu irmão, se Jesus fez isso na vida desse homem, Ele pode fazer isso na sua vida. Ele pode fazer isso na sua casa. Ele pode fazer isso com uma pessoa que talvez você gostaria muito que o Senhor fizesse. Basta que você creia. Basta que você clame. Basta que você tenha fé. Eu quero orar com você, fique de pé. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo uma situação como essa. Talvez você conheça alguém que esteja enfrentando essa situação parecida com essa. A pessoa perdeu a identidade, perdeu dignidade. A pessoa vive hoje uma situação deplorável. Pois saiba que Deus pode restaurar. Deus pode fazer algo novo. Então eu queria que você nesse momento orasse ao Senhor. Deus pode fazer tudo novo. Talvez você não esteja vivendo algo tão grandioso assim, terrível como esse homem estava vivendo. Mas talvez você esteja vivendo uma situação difícil, que pareça sem solução, onde as respostas parecem não vir. Então eu queria que você pudesse nesse momento colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor foi capaz, e eu sei que o Senhor é, de fazer isso na vida desse homem, esse meu problema é pequeno perto do que... Então o Senhor pode. O Senhor pode. Entregue sua vida ao Senhor essa noite. Peça para o Senhor agir, peça para o Senhor operar. No nome de Jesus. Faça a sua oração agora, entregue a sua vida, entregue a sua família. Como o texto diz, esse homem estava aos pés do Senhor. Coloque a sua família aos pés do Senhor. Coloque seus filhos aos pés do Senhor. Coloque seu casamento aos pés do Senhor. Coloque tudo aos pés do Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Vai entregando, vai orando, vai deixando tudo aos pés do Senhor Jesus. Vai dizendo o nome daquela pessoa que você gostaria que o Senhor libertasse. Vai orando, vai entregando. Deixa Deus agir. Diz: Senhor, vai lá. O Senhor pode libertar, o Senhor pode curar. O Senhor pode fazer o que eu não posso. No nome de Jesus. Senhor, nesse momento nós queremos colocar aos teus pés toda a nossa casa, toda a nossa família, Senhor Deus.
Pai, nós sabemos, ó Deus, que algumas famílias têm sofrido com pessoas que estão no mundo das drogas. Algumas famílias, Senhor Deus, que Satanás tem feito exatamente isso. Tem roubado a identidade, a dignidade, tem isolado as pessoas. Mas Tu és um Deus de restauração. Tu és o Deus que faz tudo novo. Pai, nós consagramos ao Senhor algumas pessoas essa noite que estão sendo... Alguns nomes estão sendo citados aqui nessa igreja essa noite, Senhor Deus. Mas além disso, talvez há esposas aqui orando por seus casamentos, há maridos orando por seus casamentos, dizendo: Senhor, Tu podes restaurar. Há filhos orando pelo relacionamento com os pais. Há pais orando pelo relacionamento com os filhos. Há filhos Teus dizendo: Senhor, eu quero restaurar o relacionamento com o Senhor. Eu tenho me sentido distante de Ti, eu tenho feito coisas que têm desagradado ao Senhor. Essa é uma noite de restauração, Senhor. Faz de novo, Senhor, em nós. Opera, Senhor, em nós. No nome de Jesus, Pai. Deus, nós entregamos todas as causas nas Tuas mãos, porque só Tu podes. Tu podes todas as coisas. E nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Não há impossível para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Aumenta a nossa fé. Que nós possamos compreender, Senhor Deus, os nãos do Senhor às vezes. Porque o não do Senhor é para que a gente possa viver ainda o extraordinário do Senhor de outras formas. Então, Senhor Deus, nos ensina a termos sabedoria, paciência, fé diante dos nãos do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que se reúnem aqui, abençoa a semana que está iniciando, fortalece, Senhor, cada um na fé. No nome de Jesus, traz cura sobre o doente, Senhor. Se alguém entrou aqui com alguma dor em alguma parte do corpo, Pai, no nome de Jesus, na cabeça, no braço, pernas, estômago, costas, vai curando, Senhor Deus, vai restaurando no nome de Jesus. Pai, toda enfermidade, todo órgão infeccionado, aquilo que o médico disse que não tem jeito, Tu podes, Senhor. Nós cremos em Ti, oramos nesse momento pela Melissa, que está lá no hospital, que o Senhor traga cura sobre ela, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, entregamos todos os enfermos aqui da igreja, Senhor. Consagramos a nossa semana ao Senhor, Pai, pedimos a Tua bênção. E que Tua graça, que o Teu grande, infinito amor e a doce consolação do Espírito seja com cada um de nós hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado, desejo uma boa semana e que Deus abençoe.